Oi, tudo bem? Voltei. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2014. Eu vim fazer esse vídeo rapidinho porque eu lembrei muito da gente, nós tentantes, que a gente almeja tanto esse desejo de ser mãe. Ontem, quando eu estive na Igreja Batista Central, a IBC, lá na Barra da Tijuca, e eu estive com a Bianca Toledo, que ela é um milagre, de verdade. Para quem não conhece e queira assistir um pouco da história dela, que me trouxe muitas coisas boas, sabe? Me fez refletir muito. Tudo que eu passei na minha vida até hoje me fez valorizar cada detalhe que eu tenho na minha vida, sabe? Cada coisa que eu tenho, que eu conquistei, e até dos negativos, né? Eu sou grata a Deus por isso, porque eu acredito que Deus tem um propósito na nossa vida, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. Por isso que tudo acontece. Eu acredito e creio que tudo na nossa vida já está escrito, já está determinado. A gente só tem que confiar, né? E seguir os passos de Deus, assim como Ele deseja. Então, que seja feita a vontade dEle na nossa vida, né? E que a gente esteja de coração aberto, em paz, para poder compreender tudo o que acontece, né? E que nosso milagre chegue, né, no momento dele, e que seja para honra e glória do Senhor. Eu estou lendo o livro da Bianca Toledo, que é uma história maravilhosa. Coloca no YouTube, o que eu ia falar para quem não conhece a história dela, Testemunho de Bianca Toledo. Até tem um canal dela no YouTube, que é Bianca Toledo, e é muito interessante. Pelo menos para mim, né, eu gostei bastante e foi uma inspiração para eu poder valorizar mais o que eu tenho e parar um pouco de ficar olhando para trás e triste pelas coisas que não aconteceu, né? Esse aqui é o livro dela, Milagres Invisíveis. É o segundo livro dela, na verdade, porque eu não encontrei os outros ainda. E teve algumas coisas que eu li nesse livro que eu lembrei da gente. E eu vou ler aqui para vocês uma partezinha que está escrito aqui no quadradinho. Na verdade, são 3 quadradinhos, eu vou ler. Então, aspas. Criamos frustrações quando alimentamos expectativas inalcançáveis. Não é verdade? A gente cria aquela expectativa, a cada mês a gente cria uma expectativa do positivo, a gente vive dia após dia, né? Pensando que aquele mês é o mês que vai dar certo, né? E eu tenho fé em Deus que com certeza será. Mas quando não dá certo, a gente fica frustrada, a gente fica um pouco depressiva, não é verdade? Então, é nesse momento que a gente tem que ter fé, porque a nossa fé ela é maior nas nossas fraquezas. A gente descobre que a nossa fé é maior nas nossas fraquezas, né? Então, quando a gente se frustra com alguma coisa que não deu certo, tanto para tentante ou para algum outro setor, né, da nossa vida amorosa, financeira, né, qualquer tipo de expectativa que a gente tenha e que dê errado, a gente tem que confiar. A gente só tem que confiar no Senhor. É difícil, mas Ele sabe de todas as coisas. E falando em confiar, o segundo quadradinho, nem tinha visto ainda. Está escrito: confiar nos momentos difíceis é difícil, mas sentir culpa não vai adiantar. Acusar os outros também não. O outro quadradinho está escrito: a vida pode nos surpreender quando dedicarmos o melhor de nós a Deus, ainda que pareça tão pouco. Então, se a gente dedicar um momento, 5 minutos, numa oração sincera, né? Abrindo o nosso coração para Deus, com certeza Ele vai estar nos escutando, né? Porque a gente quer ser a prioridade dele, não é verdade?
Mas será que ele é a sua prioridade? Pensa nisso. E agora uma oração que tem aqui também no livro dela. Eu já li uma boa parte, tem algumas coisas que eu quero falar ainda na frente sobre o livro. Palavras mesmo pra gente. Mas essas eu achei assim, ideal para começar. Então, uma oração. Pai, te entrego hoje as minhas frustrações. Consola-me. O Senhor as conhece melhor do que eu. Preciso prosseguir e não posso avançar olhando para trás. Perdoa minhas falhas, meus erros e me fortalece com a visão de um futuro melhor. Amém. Aqui está falando exatamente o que eu venho sentindo, né? E eu acho que muitas de nós que somos tentantes, a gente se sente muitas vezes frustrada, né? Só que a gente tem que confiar. E o Senhor sabe das nossas frustrações melhor do que a gente. Ele sabe o desejo do nosso coração. E eu tenho fé que Ele está olhando, né, pela gente e que o nosso bebê está sendo gerado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. A palavra que eu tinha para falar é essa. Ontem na igreja, quando eu fui lá, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, porque a Bianca Toledo estava lá e eu nem esperava. Quando eu a vi subindo assim no altar, nossa, me deu uma emoção. Eu comecei a chorar, eu não conseguia controlar. Fiquei muito emocionada. Mas eu fiquei assim, a Bianca, falando pra minha amiga Daisy. Daisy, beijão. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. E depois eles fizeram uma oração, falou pra quem quisesse ir lá na frente que eles iam orar, eu fui. E depois da oração o marido dela estava lá também, o filhinho dela, nossa, que emoção. E aí ela estava fazendo a oração no altar e eu falei com o marido dela se de repente ela iria se incomodar se eu fosse abraçá-la, porque a minha vontade maior era abraçá-la e poder sentir a presença dela. Você sente a presença do Espírito Santo. É uma coisa mágica, uma coisa maravilhosa. E depois que ela fez a oração, eu fui assim para trás. O marido dela falou, vem seguindo, né? Que já tinha acabado a reunião. E aí eu fui e dei um abraço nela, dei um beijo nela. E ela orou por mim. E o meu pensamento ficava em todas nós, não só em mim, no meu desejo, mas em cada uma de vocês tentantes. E eu tenho fé em Deus que o nosso caminho é maravilhoso, será de grandes maravilhas. Sei que Deus tem o melhor preparado pra gente e que a gente tem que ter fé. Bem, essa é a palavra que eu tenho para passar para vocês. Eu não sei se esse vídeo vai carregar hoje, mas espero que sim, né? Eu vou até dormir agora, que já tá bem tarde aqui, já é quase meia-noite. Mas eu precisava falar isso para vocês desde ontem, que eu não consegui sentar aqui para gravar. Então a palavra tá dada. Eu quero que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que estão me assistindo, que Deus acalme nossos corações e que nos livre de toda ansiedade, de todo pensamento negativo, de todo medo, né, que nos encoraja para poder seguir essa caminhada, porque a gente só vai saber o que Deus preparou pra gente se a gente não desistir, não é verdade? Então é isso que eu desejo, tá? Muitas bênçãos, muitas felicidades a cada dia e que Deus abençoe a nós, a nossa família, cada dia mais, tá bom? Obrigada por assistir, beijo. E depois eu volto falando do meu vídeo, eu vou ver se eu gravo agora final de semana, da minha primeira fertilização in vitro, tá bom? Um beijo e fica com Deus. Tchau!